Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa exposição. Pai, que o Senhor possa nos abençoar esta noite por Tua palavra, Senhor, e Teu Espírito nos conduza a entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Pai, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, vamos começar a exposição da carta do apóstolo Pedro. Eu vou estar expondo 2 versículos por culto, para não ficar muita coisa, porque a gente tem que explicar cada detalhe. Então, todo culto vou explicar só 2 versículos, para ficar melhor para a gente. Irmãos, aqui Pedro, o apóstolo Pedro, escreve uma carta aos irmãos que estavam longe, os estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Os irmãos em Cristo que estavam longe, dispersos, porque nesta época, irmãos, estava começando ali a perseguição dos irmãos. Nero, com sua cabeça louca, começou a se levantar contra os irmãos. E ali naquele tempo, alguns irmãos eram mortos, outros eram dispersos para outros lugares, outros fugiam, corriam para outras localidades. Então, Pedro aqui escreve esta carta para fortalecer os irmãos, porque os irmãos estavam sendo perseguidos. Estavam sendo eram tomados seus bens, eram expulsos das suas casas, eram mortos, eram presos. Então Pedro vem fortalecer os irmãos através desta carta. E aqui o motivo desta carta. A primeira carta de Pedro foi escrita com o objetivo de fortalecer e encorajar os cristãos que estavam enfrentando perseguições e provações. Então Pedro escreve esta carta para fortalecer aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, né? Em meio à crescente hostilidade do Império Romano. Então o Império Romano estava se levantando contra os cristãos, né? E nós sabemos que o Império Romano era muito cruel. A carta também visa lembrar os eleitos de sua identidade como nação santa e sacerdócio real, e exorta-os à vida em santidade e obediência à verdade. Irmãos, mesmo que nós venhamos passar por provações como esses irmãos estavam passando, Pedro também vem lembrar esses irmãos a posição deles. Quem era eles agora? O que eles ganharam agora, né? Apesar de estar sofrendo, Pedro vem lembrar os eleitos da sua identidade, santos, sacerdócio real, e exortá-los à vida em santidade e obediência à verdade. Então aqui já nos mostra o quê? Não importa o que nós devemos passar, irmãos. Não importa o que está passando em nossa vida, nós devemos nos atentar quem somos. Pedro diz, somos santos, nação santa, sacerdócio real. E nós, sendo nação santa, sacerdócio real, nós devemos andar em santidade e obediência à palavra do Senhor. Não importa o que nós estamos passando. Esses irmãos estavam sofrendo risco de vida, mas Pedro vem fortalecer, dizer, vós sois uma nação santa, um povo escolhido. Não é qualquer pessoa. Vocês são sacerdócio real. Vocês têm comunicação com o próprio Deus. E você, por causa disso,
Em meio a essa dificuldade, em meio a essa tribulação que vocês estão passando, vocês devem andar em santidade e obediência. Muito diferente do tempo que vivemos hoje, né? Muito diferente. Apesar de estar sofrendo a aflição, dificuldade, provações, Pedro nos diz: devemos andar em santidade e obediência. A carta foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo para as comunidades cristãs na Ásia Menor, atual Turquia, que estava sofrendo perseguições por parte do Império Romano. O incêndio de Roma, que Nero atribuiu aos cristãos, intensificou a perseguição e a necessidade de encorajar os fiéis. Nero, com a sua loucura, colocou o fogo em Roma e atribuiu os cristãos. E ali se começou um grande levante sobre a vida dos santos, sobre a vida do povo de Deus, porque Nero colocou esse acontecido na culpa dos cristãos. Irmãos, nós sabemos que quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida muda, nossa vida é transformada, nós não vivemos mais do que nós vivíamos antes. Esses homens de Deus, essas mulheres de Deus que se convertiam, eles não tinham mais valor para o Império Romano, porque nós sabemos que o Império Romano era um império que era um império de idolatria, de ídolos, né? E ali havia um comércio para levar incenso aos lugares, aos altares, imagens vendiam, eles ganhavam muito dinheiro em cima dessas coisas, né? Da idolatria. E quando esse povo começou a conhecer a Cristo, se libertar disso, este povo não dava mais lucro a Roma, em termos de idolatria, de comprar coisas para levar lá para sacrifício. Esse povo não fazia mais isso. Então, isso também levanta o ódio de Roma contra os irmãos, contra os cristãos, e a perseguição ali começa. Então Pedro, sabendo disso, Pedro vem e exorta os irmãos para fortalecê-los. Em meio à provação, em meio ao que vocês estão passando, lembre-se de quem são vocês. Aleluia. E isso nos chama também a atenção, trazendo para o dia de hoje. Nós não estamos passando a perseguição ainda, né? Temos a livre vontade de cultuar, de fazer o que a gente quer. Ainda não estamos. Mas se chegarmos a este tempo de perseguição, e aí, como você vai reagir? Veja que os irmãos estavam passando, né? Sofrimento, perdiam suas casas, perdiam seus bens, eram jogados no Coliseu por os leões devorar, né? Eram crucificados, serviam de tochas para iluminar a rua de Roma, né? Passavam muitas coisas, irmãos, né? E nesse momento Pedro vem fortalecê-los. Saiam da sua identidade. Vocês são um povo santo, uma nação real. Glória a Deus. E em meio disso tudo, continue adorando a Deus. Aleluia. Continue glorificando a Deus. E aqui vamos começar aqui, irmãos, trazendo o texto aos irmãos. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo. Este título, irmãos, Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, quer nos dizer algo. Por que Pedro começa a carta dizendo Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo? Porque ele traz esse título, um apóstolo de Jesus Cristo. Assim, Pedro se identifica como um apóstolo, um enviado de Jesus Cristo, com autoridade para ensinar e liderar a igreja. Pedro vem se colocando como, veja, eu tenho autoridade, eu tenho liderança para conduzir, porque ele é um apóstolo de Cristo, e ele traz este título. E este título, irmãos, naquele tempo era muito forte, porque inclinava a Jesus Cristo, um daqueles que viram Cristo, um daqueles que viram todos os milagres de Cristo,
um daqueles que viu a morte de Cristo, viu a ressurreição do Senhor, viu subir aos céus. Então este homem tinha autoridade para falar o que ele estava falando, o que ele queria trazer aos irmãos, porque ele presenciou o próprio Deus. Ele esteve junto dele durante 3 anos e 6 meses, estava com Cristo, presenciou tudo. Então ele vem trazendo. Pedro se identifica como um apóstolo, como um homem enviado pelo próprio Deus para trazer a carta a esses irmãos, um enviado de Jesus Cristo com autoridade. Então ele tem autoridade para estar conduzindo os irmãos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo deu essa autoridade a ele, para ensinar e liderar a igreja. Então ele começa a carta já dizendo quem é ele, né? Quem está se direcionando, que é a autoridade que ele tem dada por Cristo, né? E isso fortalece os irmãos, né? Fortalece os irmãos. E ele se direciona a quem? É de Cristo aos estrangeiros e dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem são esses que Pedro se direciona? Aos estrangeiros dispersos. A carta é direcionada aos cristãos que vivem fora da Terra Santa, espalhados pelas províncias de Roma, Ásia Menor, atual Turquia. Pedro chama os irmãos forasteiros para descrever o relacionamento de Cristo com o mundo, em virtude da fé em Cristo. O céu é o lar e os cristãos, portanto, estão de passagem neste mundo, como forasteiro. Então, Pedro se direciona aos irmãos que estão longe, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, se direciona a ele como que? Estrangeiros. Por que Pedro chama esses irmãos de estrangeiros? Irmãos, nós sabemos que a nossa pátria não é aqui, irmãos. Então Pedro vem fortalecer esses irmãos, dizendo: apesar de todo o sofrimento que vocês estão passando, a sua casa não é aqui. Nós não podemos colocar a mente aqui no que está acontecendo, no que está passando, não. Vocês são estrangeiros. Vocês estão passando um tempo aqui neste lugar. A sua casa não é aqui. Então Pedro vem lembrar os irmãos o que eles são: estrangeiros. Nós esperamos pela nossa pátria, irmãos. Assim Pedro quer mostrar aos irmãos: lembre-se, que apesar de tudo que está passando, toda a perseguição, todo o sofrimento, lembre-se que vocês não pertencem a este lugar. Ele vem nos abrir a nossa mente para a gente entender que nós não somos daqui, irmãos, e não devemos nos apegar às coisas daqui. Devemos estar, irmãos, ligados no que é de cima, irmãos. Assim hoje em dia, irmãos, assim para o tempo que nós vivemos, nós não podemos estar agarrados com coisas desta terra, porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo nos libertou. E sendo libertos, irmãos, nós somos estrangeiros, estamos passando tempo aqui. Então não podemos botar a nossa confiança nas coisas que temos. Não podemos, irmãos, achar que temos tudo, que não precisamos de mais nada. Não. Nós esperamos a nossa pátria, nosso lugar. Nós aguardamos ansiosamente pela vinda de Cristo para nos levar para onde Ele está, irmãos. E é isso que Pedro quer trazer à lembrança dos irmãos. Pedro quer dizer: vocês não são daqui,
Então não se apegue nos bens que Roma tirou de você. Não se apegue nas coisas que você perdeu. Não, coloque a sua mente voltada para os céus, esperando a sua pátria. Então Pedro, irmãos, vem mostrar a posição dos irmãos que estamos passando há algum tempo por aqui, irmãos. Então não podemos nos fixar nas coisas daqui, do cristão com o mundo, o nosso relacionamento com o mundo, em virtude da fé em Cristo. O céu é o nosso lugar, o céu é o lar, e os cristãos, portanto, então estão de passagem neste mundo, como forasteiros, E Pedro vem, irmãos, nos dizer, eleitos segundo a presciência de Deus. O que quer dizer isso? O que Pedro quer lembrar aqueles irmãos? Eleito segundo a presciência de Deus. Pedro enfatiza, irmãos, que estes cristãos foram escolhidos por Deus para pertencer a Ele. Pedro fortalece aqueles irmãos, dizendo: olha, vocês foram escolhidos por Deus. Vocês não estão à toa. Apesar de vocês estão passando dificuldades, perseguições, mas vocês são escolhidos de Deus. Podemos perder aqui, irmãos. A gente pode perder, mas ganhamos lá no céu, irmãos, porque Deus escolheu. Então Pedro vem dizer, eleitos. Vocês são eleitos. E o próprio Deus te escolheu. Eleitos segundo a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? A gente já estudou aqui nos decretos de Deus, né? Deus conhece de antemão tudo o que acontecerá. Ele tem conhecimento futuro. A presciência de Deus te conheceu antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Então Pedro diz, eleitos. Irmãos, vocês são eleitos. Eleitos segundo a presciência, a vontade, o desejo de Deus. A presciência de Deus, o Pai. Então Pedro vem fortalecer esses irmãos, porque esses irmãos estavam padecendo, estavam dispersos, longe da cidade santa, sendo perseguidos, sendo afligidos, sendo mortos, fugindo. E mais Pedro vem dizer, apesar de tudo, Deus escolheu vocês. Você pode perder aqui nesta terra, irmãos, mas lá na glória você já ganhou, já é vencedor. Como Paulo diz, somos mais do que vencedores. Quando Paulo diz isso, irmão, não quer dizer porque você comprou um carro, porque você tem dinheiro, porque você tem uma casa. Não. Paulo diz, irmãos, você pode morrer, pode se acabar, mas a sua esperança é viva. A sua esperança está viva. A sua vida com Deus está viva. O seu nome está escrito no livro da vida. Então Paulo diz, Paulo enxerga isso, diz, somos mais do que vencedores. Porque a morte pode nos matar, a doença pode nos consumir, mas a esperança em Cristo, a morte, a doença não pode tirar. Não pode, porque Cristo já nos deu a vitória. Pedro lembra aos seus eleitos que o Deus que tomou a iniciativa na vida deles foi quem os trouxe para um relacionamento íntimo, amoroso e redentor consigo mesmo. Pedro lembra os irmãos que, irmãos, foi Deus que tomou a iniciativa na tua vida. Foi Deus. Lembra que eu falei aqui? Eu estava conversando com uma pessoa, aquela pessoa ali derramando ódio, e eu enxergando aquilo ali, que aquela pessoa estava nas trevas, e aquela pessoa nunca vai sair das trevas, se Deus não tomar a iniciativa, se Deus não brilhar em tua vida. Lembra lá em Gênesis, quando ele diz, haja luz, porque era tudo trevas, irmãos,
estava tudo nas trevas, escuridão total, mas Deus diz, haja luz, e a luz se fez. Se Deus não fizer isso na vida do pecador, ele nunca vai encontrar a Deus, porque os nossos esforços é insuficiente. Não conseguimos ir a Deus. A religião tenta ir a Deus, mas não consegue. Então Pedro vem lembrar aos seus eleitos que o Deus que tomou a iniciativa na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, apesar de você estar passando essas dificuldades, lembre-se que o próprio Deus veio sobre você. Amém. Ele te chamou. Não foi homem, não foi religião, o próprio Deus. Glória a Deus. Então Pedro quer levar esses irmãos para, apesar de tudo que estava passando, lembrar de quem eram eles, para que eles não fraquejassem na fé, para que eles não retrocedessem diante daquilo que estava acontecendo sobre eles. Morte, perseguição. Então Pedro vem fortalecê-los, fiquem firmes, porque foi o próprio Deus que te chamou. Apesar de vocês estão passando isso, mas o próprio Deus foi quem ele escolheu. E o Pedro veio nos dizer, irmãos, aqui, para que Deus nos chamou? Por que Deus nos chamou? Qual foi o objetivo de Deus nos escolher? Pedro diz, através da santificação do Espírito Santo. O que Pedro quer dizer, esses irmãos? Deus nos chamou através da santificação do Espírito Santo. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na santificação preparada aos eleitos para a obediência a Cristo. Ocorre quando ouvimos e respondemos a palavra de Deus, pregada eficazmente no poder do Espírito, a qual produz o novo nascimento. O que aqui Pedro quer dizer? Através da santificação do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo tem um papel fundamental na vida do pecador, irmãos. Porque é o Espírito Santo que nos inclina a entender a palavra de Deus. A palavra que é pregada, é Ele que nos traz esse conhecimento ao nosso coração. É Ele que nos inclina à santidade. É Ele que nos leva a ter uma vida de obediência à palavra de Deus, irmãos. Nos dias que vivemos, nós estamos vendo outra coisa que não é o Espírito Santo. Quando você vê rodando, pulando, gritando, não é o Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo tem um papel fundamental na vida do pecador, irmãos. Ele te faz ter um entendimento para entender. Quando a palavra de Deus é apregoada, Ele faz o seu coração se abrir, para que a palavra de Deus entre e faça morada. Como é que eu posso inclinar o Espírito Santo para essas loucuras que está acontecendo hoje? Não tem como, irmãos. Isso é uma blasfêmia, porque é algo santo. É o Espírito Santo que convence o pecador. Como Jesus diz, você pode falar contra mim, você pode falar contra Deus, mas contra o Espírito Santo é uma blasfêmia. Não será perdoado. Por quê? Porque é o Espírito que abre seu entendimento para a verdade. É Ele que te mostra a verdade. Então, Pedro diz aos irmãos, através da santidade, a santificação do Espírito Santo, ele lembra a esses irmãos que o Espírito de Deus está sobre eles, e o Espírito de Deus leva aos eleitos a obediência a Cristo, leva à santidade, irmãos, leva ao novo nascimento. Glória a Deus. Pedro quer fortalecer os irmãos. Deus te chamou, vocês foram chamados por Deus. Para quê, irmãos? Para que o Espírito Santo habite em vocês e te leve, irmãos, a uma vida de obediência, mesmo nas provações.
Você acha que você tem força para aguentar uma perseguição por você mesmo? Não tem como, irmãos. Nós vamos fugir, vamos correr, vamos abandonar. Mas o Espírito Santo nos fortalece a ser obedientes a Deus. Ele nos conduz, irmãos, a uma vida santa. Não tem como, irmãos. Esses irmãos estavam passando por dificuldades, ficarem ali suportando se o Espírito de Deus não estivesse conduzindo esses irmãos. Então Pedro vem dizer, eleito segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito Santo. Vocês foram chamados pelo Espírito de Deus. Vocês têm um novo nascimento. Vocês nasceram de novo. Então, irmãos, o Espírito de Deus é algo importantíssimo na vida do crente. Então, eu não posso, irmãos, vamos dizer assim, moldar o Espírito Santo com coisas que estão acontecendo hoje em dia, irmãos. Hoje é loucura, irmãos. Isso não é Espírito Santo, não. O Espírito Santo, irmãos, enche o crente para pregoar a palavra, para falar de Cristo, dar poder e autoridade. O Espírito Santo não é para estar rodando, pulando, gritando, não, irmãos. Porque como o Espírito Santo está sobre você, você tem controle, irmãos. Você consegue controlar, você não perde mente, não. O que tira a mente não é coisa de Deus. Você está sabendo o que você está fazendo, sendo impulsionado por Ele. Então Pedro traz entendimento desses irmãos. Olha, vocês foram chamados através de Deus para a santificação pelo Espírito. E para que o Espírito me santifica? Para que eu tenho que estar ali, santificado pelo Espírito? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha a importância, irmãos. Por que você está sobre o Espírito Santo? Para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Não tem como, irmão, você entender as coisas de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como você obedecer a Deus sem o Espírito Santo, irmãos. Deus promete chamar seu povo do meio da diáspora das nações para aspergir sobre ele água limpa e água pura, purificá-los de todo o coração aos decretos e às leis de Deus. Pedro pode estar inclinando a promessa, a profecia de Ezequiel 36, a fim de indicar que Deus está cumprindo essa profecia por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que Pedro está indicando a esses irmãos. Vocês foram chamados por Deus, vocês foram santificados pelo Espírito Santo para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Pedro está inclinando os irmãos à promessa de Ezequiel 36. Pedro está lembrando a esses irmãos o que Ezequiel profetizou, irmãos, levado por Deus. Ezequiel 36, irmãos. Glória a Deus. Ezequiel 36, 24 ao 29. Porque eu os levarei dentre os pagões e vos ajuntarei de todas as nações e vos trarei para dentro da vossa própria terra. Então eu aspergirei água limpa sobre vós e ficareis limpos de toda a vossa imundície e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra de vós, e eu tirei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei o coração de carne, e eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos e guardar os meus juízos, e os farei
e habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Glória a Deus. Pedro, irmãos, lembra os irmãos da profecia, irmãos, que Ezequiel tinha profetizado, para fortalecer esses irmãos que estavam sendo perseguidos, irmãos que estavam longe de sua casa, irmãos que tinham seus bens tomados, parentes eram mortos, perseguidos. Então Pedro vem, irmãos, ao fortalecer esses irmãos. Lembra da profecia que Ezequiel profetizou. Então aqui eu quero lhe dizer, irmãos, que Pedro quer trazer a lembrança a esses irmãos que um dia Deus iria trazer os seus filhos de fora, que estavam dispersos, iam trazer para dentro da sua casa, iriam colocar na sua própria terra. E isso Deus iria limpá-los pela ação das águas. Então, isso remete ao Espírito Santo. Iriam purificar de toda imundície, de todos os ídolos, aos ídolos a quais eles estavam em outras nações, né? Iriam trazer este povo e iria tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, iria derramar o seu Espírito sobre eles, né? E iria trazer este povo para a obediência de sua palavra, dos seus juízos, iria trazer a terra a qual ele prometeu aos pais deles. Então Pedro mostra a esses irmãos: olha, vocês estão passando por isso, mas Deus nos prometeu a sua promessa. Deus quer lembrar aos irmãos aqui que existe uma promessa. E para terminar, irmãos, Pedro vem dizer: ó, a graça e a paz vos seja multiplicada. O que Pedro quer dizer isso? A graça e a paz vos seja multiplicada. A passagem conclui com uma promessa de graça e paz abundante para aqueles que são eleitos, santificados e obedientes. A saudação de Pedro é às vezes considerada uma referência à salvação ou à paz. Especifica que marcas a era messiânica, uma declaração da bênção de Deus para aqueles que estão em Cristo. Pedro vem abençoar esses irmãos. Graça e paz vos seja multiplicada. Leva para que os irmãos entendam uma declaração das bênçãos de Deus para aqueles que são de Cristo, para o seu povo. Lembra também, irmãos, a era messiânica. Lembra de Cristo, do Messias, né? Pedro vem lembrar esses irmãos: ó, graça e paz seja multiplicada. Então, irmãos, o apóstolo Pedro, aqui, vamos ficar até aqui, vem neste momento fortalecer aqueles irmãos que estavam dispersos, que estavam longe, passando por dificuldade, pois Roma começou a se levantar contra os irmãos. Então Pedro vem para fortalecê-los, para que eles não esmoreçam na fé, para que eles não desistam. E Pedro vem lembrar quem são eles, para onde estão indo e o que espera este povo. E isso, irmãos, para os dias de hoje, nós vemos lembrar de quem nós somos, da onde o Senhor nos tirou, o grande bênção que Deus derramou sobre a nossa vida, o Espírito dele que repousa sobre nós e nos faz, irmãos, ser santificados, nos faz obedecer as coisas de Deus, a sua palavra, e nos vem trazer o entendimento que nós não somos daqui, somos agora estrangeiros, estamos passando aqui de passagem, irmãos. A A nossa vida verdadeira não é aqui. Estamos de passagem.
Sendo estrangeiro, esperamos a nossa pátria, esperamos o nosso lugar, a qual o Senhor já reservou. Glória a Deus. Lembra que ele disse: irei preparar lugares. Irei preparar lugares. Então, esses versículos nos traz a lembrar, irmãos, quem nós somos, o que é que nos espera. E devido que nós viemos passar dificuldades, aflições, nós viemos nos fortalecer em Cristo, irmãos. Viemos nos fortalecer em Cristo. Não importa o que você está passando, lembre-se de quem você é. Lembre-se do que Deus te deu. Lembre-se que o Espírito de Deus está sobre você e nos inclina, irmãos, a nossa herança. Nos inclina aquilo que nos espera, irmãos. Então que os irmãos, através desses versículos, venham ter a lembrança da promessa do Senhor Jesus Cristo, né? Apesar de passarmos por que passarmos, lembramos do que nos é garantido, que é nosso, já foi nos dado por Cristo Jesus, em nome de Jesus. Glória a Glória a Deus.